patriota da pátria alheia. Estados Unidos sem defeitos. Vocês gostaram, né? Eu sei que sim. Nelson Rodrigues já dizia, é o complexo de vira-lata. Estados Unidos, acima de tudo. Au, au. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? A coluna clássica. Eu tô tendo tempo de fazer só um vídeo por semana, então tô alternando. Semana passada foi vídeo no Zap, essa semana coluna do Garrone. Semana que vem, tudo indica, vai ser vídeo do Garrone correspondente. Eu sempre tento mostrar nesse vídeo o melhor que dá. Nesse momento entrou um mosquito aqui. E aí eu dou uma arrumada, né? Porque a casa geralmente está uma bagunça. Esse aqui é o canto em que eu gravo tem um tempo, meu cenário. Eu sempre quando faço mala, eu abro a mala 5 dias antes e vou botando as coisas. E na hora de gravar eu pensei em tirar, mas eu... Não, gente, é vida real, é isso. Eu vou viajar semana que vem, vou pro Rio, cobertura do G20, né? Reunião dos chefes de Estado, direto do Rio, mostrando um pouco dos bastidores. Antes de ir pro tema de hoje, algumas pessoas falaram que não gostaram do tom do meu batom. Não é o fato de eu usar batom, é o tom do meu batom. Eu gosto do tom, não, acho que ele tem que mudar o tom do batom. Eu não uso batom, tá? Tanto que você vai ver que nunca vai estar borrado, nunca vai estar borrado. Natural, geneticamente natural, é isso mesmo. Então se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a coluna do Garrone. Eu falei no vídeo passado desse conceito de patriota da pátria alheia. Esse tema estava na minha cabeça e acabou que também virou assunto numa entrada minha na CNN Portugal. Eu tentava explicar esse conceito no contexto daquela entrevista que o presidente Bolsonaro deu à Folha de São Paulo, em que ele desafiava o ministro Alexandre de Moraes, não dá para dizer ameaçava, porque o poder não está na mão dele, mas desafiava o ministro Alexandre de Moraes a impedi-lo de viajar para a posse de Donald Trump, posse para a qual ele ainda nem foi convidado. Bolsonaro defendendo um bully externo contra o Brasil. Bem, antes de desenrolar aqui, eu vou mostrar um trechinho dessa minha participação na CNN em Portugal, em que eu falo desse conceito, o patriota da pátria alheia. E quando eu falei isso, eu pensei, cara, estou falando isso mesmo. Porque eu falo uma coisa meio de improviso, eu anoto umas coisas, mas eu falei, gente, eu vou falar do patriota da pátria alheia, e dou até uma risadinha assim, porque é jocoso. Olha só. A gente pode até entender essa subserviência de Jair Bolsonaro, porque talvez ele entenda como uma maneira, uma única maneira de conseguir reverter a sua inelegibilidade. Agora, tem um grupo aqui, Rita, e é engraçado, são os bolsonaristas mais radicais que também fazem essa defesa intransigente aí, sem qualquer tipo de questionamento a Donald Trump. É uma espécie do que eu chamo de patriota da pátria alheia. Pessoas que aqui no Brasil sonham com os Estados Unidos idealizados, ignorando as complexidades do país, vendo como a terra das oportunidades, onde todos são facilmente bem-sucedidos, o que está bastante longe da realidade, e ignoram que esse grupo que assume o poder agora tem um olhar de certa soberba e superioridade diante dos latinos. Trump ameaça deportar muitos dos imigrantes não documentados. E diz, com todas as letras, disse na campanha que os imigrantes envenenam o sangue dos americanos. E depois foi feita sondagem, Rita, e 1/3 dos americanos concordam com essa afirmação. Então são esses brasileiros ditos patriotas que não conseguem ver defeito nos Estados Unidos e são patriotas ufanistas da pátria alheia. Bolsonaro tem um motivo bastante pessoal, a sua sobrevivência, quer se manter longe da cadeia e sonha em voltar ao Palácio do Planalto. Mas tem esse radical bolsonarista que louva os Estados Unidos e não questiona. É o que eu chamo de patriota da pátria alheia, Rita. Interessante essa designação. Nelson, obrigada por todo o enquadramento e análise às declarações. Uma boa tarde e bom trabalho para ti. Boa tarde. Garrone comunista. Estados Unidos sem defeito. E é interessante, né? Porque no nível de debate que a gente está, quando você faz algum tipo de reparação, introduz algum tipo de nuance a qualquer coisa, você já é jogado de um lado para o outro, né? Fiz crítica aos Estados Unidos, o que a Selminha falaria? Vai pra Cuba, militante. Não, né? As coisas são mais complexas. A vida é mais complexa do que parece, como diz o Jorge Drexler. Eu adoro viajar para os Estados Unidos. Já viajei muitas vezes, mais de 10 vezes com certeza.
Já fiz vídeo aqui no canal que eu fiz turismo da vacina. Você lembra daquele momento que a gente tinha um presidente negacionista no poder? A gente não sabia se ia ter vacina no Brasil. E como eu trabalho muito remoto, eu consegui fazer o turismo da vacina. Fiz um vídeo. Fiquei 2 semanas quarentenado na Costa Rica e depois fui para os Estados Unidos. Esse meu tour da vacina. Fiz um vídeo também da minha penúltima viagem aos Estados Unidos, de um cannabis tour. Que nos Estados Unidos a questão da maconha, marihuana, cannabis, em vários estados já é permitido, inclusive para uso recreativo, e eu mostro nesse vídeo, no passeio que eu fiz, Las Vegas, em Nevada, depois Arizona, Utah e Colorado, como esses 4 estados tratam de forma diferente a cannabis. Eu viajo muito para os Estados Unidos e para o turista é bem prático. Você chega no aeroporto, já aluga um carro, as estradas são boas, é muito fácil de você se deslocar, não precisa reservar, tem os motéis de estrada. Eu gosto de um turismo mais desafiador, gosto de tentar usar o transporte público, me complicar com a língua, eu gosto disso, de desbravar culturas completamente diferentes da nossa, eu gosto disso, mas também gosto da praticidade de viajar para os Estados Unidos, né, em que a comunicação é fácil, as coisas funcionam muito bem, né, o sistema de metrô e tal, então é legal viajar para os Estados Unidos. Então estou falando aqui coisas boas dos Estados Unidos, né, que eu estou falando nesse vídeo do Patriota da Pátria Alheia, e não é uma ideia que eu vou discorrer ao longo desse vídeo de demonizar ou santificar os Estados Unidos, porque eu acho isso uma coisa meio boba, até porque eu sou ateu, não acredito nem em santos e demônios, mas a ideia de botar os Estados Unidos como uma referência absoluta para o Brasil, que é o que os bolsonaristas fazem, e que muitas pessoas progressistas fazem, de rotular os Estados Unidos como a pior coisa do universo. É bobo. E eu vou traçar aqui algumas coisas que eu acho muito legais dos Estados Unidos, umas coisas que são controversas e umas coisas que são péssimas. Mas só que quando você lida com bolsonaristas, a complexidade sai de lado. Então, eles são capazes de fazer o que a gente está vendo agora, de defender entusiasticamente Donald Trump, mesmo que ele tenha políticas que não fica claro como serão as repercussões aqui, ou políticas que já estão claras que vão prejudicar nossos compatriotas brasileiros que moram nos Estados Unidos, ou prejudicar possíveis exportadores para os Estados Unidos, já que ele pretende impor tarifas. É claro que ele não tem exatamente um plano de governo, tem umas ideias meio soltas, pelo que eu estou vendo até agora, tem um compromisso de aplicá-las, mas não sabe-se como. Eu vou dar aqui um ponto de vista absolutamente pessoal, né, que não é uma verdade absoluta, são só impressões de alguém que, como eu disse, já viajou algumas vezes para os Estados Unidos, eu consumo muito imprensa americana, eu vejo pelo menos um telejornal americano por dia, então eu sou culturalmente influenciado pelos Estados Unidos, mas consigo ter uma visão crítica, não gosto de muitas coisas sobre as quais eu vou falar aqui, mas isso não faz com que eu não viaje para os Estados Unidos e faça discurso anti-americano. Uma coisa que eu não sei se eu contei aqui, porque eu nunca sei se eu já contei, porque a minha vida se mistura com esse canal. Uma vez que eu estava em São Francisco, na Califórnia, e eu tive um problema numa estação de metrô e a máquina engoliu o meu dinheiro. E eram, sei lá, $10. A máquina engoliu o dinheiro, eu fui para a pessoa que trabalhava ali na estação, era uma única pessoa na estação, e falei para ela exatamente o que tinha acontecido. E ela só me perguntou quanto a máquina tinha engolido. E eu falei o valor, não sei, $10, $20, e ela foi lá e me deu em cash. Algo que no Brasil não existiria. A pessoa ali, a única funcionária, não seria o único funcionário, teria mais funcionários, mas dificilmente eu conseguiria ter o dinheiro de volta de maneira tão rápida. Provavelmente você ia ter que entrar com um pedido no horário comercial, e aí esperar não sei quantos dias, e aí blá, 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 blá. Não seria cash. Ela não conferiu se eu estava falando a verdade, ela não esperou qualquer prazo, não delegou isso para outra pessoa, resolveu, ela tinha autonomia para resolver. Uma coisa que também é muito séria nos Estados Unidos, por isso quando você vai preencher todos aqueles formulários para visto, é falar a verdade. Então tem uns formulários gigantescos que você tem que preencher, e tem perguntas que parecem assim até um pouco bobas, né? Você já participou de um atentado terrorista? O terrorista vai dizer sim, participei, mas se ele tiver participado, tiver preenchido ali que não participou, ele pode responder por ter mentido. E mentir nos Estados Unidos, pelo menos tradicionalmente agora com Trump, de uns anos para cá, parece não ser mais uma questão. Mas essa ideia de respeitar a regra e o compromisso com a verdade é uma coisa que tradicionalmente
você tem nos Estados Unidos, e é sempre importante falar a verdade. Eu tirei o visto recentemente e eu tive um problema, já tirei vários vistos, mas do último visto para cá, acho que foi isso, eu tinha um visto do Irã. E aí, claro, né, eu visitei o Irã e tal, e quiseram saber mais sobre a minha visita ao Irã, então eu fui participar daquela entrevista, aquela fila, 2 horas e tal, e eu fui falar a verdade, eu não podia falar que o que eu fiz? Ah, não, visitei o Irã, tava lá meu passaporte com visto, o que eu fui fazer lá? Falei, fui lá, sou jornalista, curioso, tal. Não tem problema nenhum, eu não posso participar de um conluio com a República Islâmica do Irã contra os Estados Unidos, né? O que obviamente eu não fiz, e fiz vídeo aqui crítico ao Irã e tal. Falar a verdade, não dá para fugir da verdade. Então isso é uma coisa muito séria, porque o Brasil tem mais espaço para ambiguidade, mas isso, com Donald Trump de um tempo para cá, com esse conceito de pós-verdade, essa, digamos, tradição americana parece que está rompida. A gente tem que pensar também nos Estados Unidos como um lugar com uma lista de prêmios Nobel em várias áreas, principalmente, eu tô citando aqui nas áreas mais técnicas, científicas. Tem as universidades top do top do top, tem a Agência Espacial Americana, né? Eu até uso no dia a dia uma metáfora, quando uma pessoa quer falar alguma coisa, eu falo assim, isso é simples, não é nada da NASA. Com o intuito de falar assim, não é uma coisa sofisticada. Então, NASA como um sentido de complexo, de sofisticado. Tem essa excelência em tecnologia que, inevitavelmente, vira uma excelência em máquina militar. Que, claro, consequência natural, invasões, fornecimento de armas para beligerantes, manutenção de regimes autoritários, venda para armas para grupos sabe-se lá quais, né? A indústria bélica, que depende de uma ciência avançada, né? Uma coisa que é controversa, que não dá para dividir bem e mal, né? Coisa boa e coisa ruim. De novo, bem e mal segundo quem, aqui eu estou falando de forma muito, muito pessoal, mas a questão do mercado de trabalho, que não tem todas essas amarras que vinculam o trabalhador à empresa. É muito mais fácil demitir, muito mais fácil contratar, não tem fundo de garantia, é uma relação muito mais livre, com todas as implicações que isso tem. É mais livre para você ser demitido a qualquer hora, ficar no olho da rua, mas também eu já ouvi esse relato de um cara que era gerente de um restaurante e ele tinha um problema muito sério que numa época X do ano as pessoas viajavam, mudavam de emprego e tal, então ele não sabia exatamente quantas pessoas iam aparecer para trabalhar e podia ter uma série de uma análise combinatória ali de vários fatores e acabar que não tem ninguém para trabalhar. Por quê? Porque a pessoa nem precisa avisar que não vai trabalhar. Os ditos liberais brasileiros acham ótimo, super top, super moderno, mas pessoas que são hipopotentes precisam de algum tipo de rede de assistência e tal. Claro que tem seguro-desemprego também, mas não tem essa rede de assistência, esse estado de bem-estar social que o Brasil promete e entrega, de certa forma, apesar das pessoas estarem cada vez menos com carteira assinada e tem trabalhos mais informais, mas é uma lógica mais europeia. Tem uma questão que é um fetiche dos bolsonaristas, que é a questão da segurança, e se toma os Estados Unidos como um exemplo, né? É um país muito armado, as pessoas podem comprar arma muito facilmente, pela internet, crianças, qualquer pessoa pode comprar uma arma e tal, e lá é muito mais seguro que o Brasil. Uma comparação entre realidades absolutamente desiguais. O mais adequado seria você comparar os Estados Unidos, que tem um nível de desenvolvimento, com a Europa, que tem o mesmo nível de desenvolvimento, mais ou menos. A Europa com muita restrição à arma, os Estados Unidos com pouquíssima restrição à arma. Compara os números de violência, de morte por 100 mil, que é o padrão, e você vai ver que na Europa os números são muito, muito menores. E até países que são muito armados, como a Suíça, em que os cidadãos têm armas, rifles e tal, e tem que fazer treinamentos periódicos para saber usar o rifle, para pôr em prática essa política da neutralidade, essa estratégia, esse plano militar de neutralidade da Suíça, que é uma coisa muito interessante, que eu não vou falar sobre isso porque perderia horas, mas é muito interessante isso, que é um país altamente armado, com pessoas com acesso à arma, mas é um país absolutamente seguro. Então essa ideia de que lá é mais seguro que o Brasil porque lá tem armas, é uma conclusão do típico duplo twist carpado quântico. Tem uma coisa que é ruim, que eu acho que é ruim, que na Europa ganha, que é o privilegiar o transporte particular, né? A ideia de ter carro. E isso, para os brasileiros que olham de fora e conhecem pouco a realidade americana, veio como sinal de prosperidade, né? Nossa, tem carro, o carro é barato, o financiamento é barato, é muito mais fácil ter acesso ao carro.
Enquanto na Europa você tem uma discussão mais avançada de eu preciso mesmo ter carro. E lá como a gasolina é mais barata do que na Europa, e geralmente mais barata do que no Brasil, as pessoas têm carros gigantes, que naturalmente poluem, mas carros gigantes e tal. Não tem esse questionamento, para que ter um carro? Faz sentido ter um carro? Não é melhor você nem precisar de carro ou não ter o carro próprio, alugar um carro ou usar um táxi e tal, e junto com o transporte público fazer uma espécie de desenho de como você vai se transportar e não necessariamente depender de carro. Então os Estados Unidos é um país muito carro dependente, o que deixa as cidades, você pega cidades como Los Angeles, né, que é uma cidade muito carro dependente, latidos e latidos. Latidos e latidos sempre vazam no microfone. Você pega a cidade... Vou falar com latido. Você pega cidades, por exemplo, como Los Angeles, são cidades muito carro dependentes e são cidades muito engarrafadas. E tem cidades como Nova York, por exemplo, que talvez seja a referência que as pessoas mais têm de Estados Unidos, que ter carro é uma coisa de gente rica, né? Não tem carro, você usa transporte público, metrô 24 horas e tal. Então tem essa ideia, principalmente entre os bolsonaristas, de prosperidade, a ter um carro e tal, sem pensar nas implicações. Os Estados Unidos privilegiaram o carro. No Brasil também, né? Só que as pessoas não têm... No Brasil também, né? Juscelino Kubitschek ajudou nesse sentido, de ser um país voltado para as estradas, mas as pessoas não têm renda para ter carro, né? O que é um carro popular hoje? Um carro popular hoje requer quantas vezes o salário da pessoa? 100 vezes. Uma coisa que, obviamente, os bolsonaristas não vão levar em conta de forma pública é a questão do racismo lá nos Estados Unidos, que é uma coisa muito forte, violência policial também muito forte, de um jeito diferente do nosso, né? Porque a gente acabou com a escravidão no fim do 19 e com vários asteriscos aí para o fim da escravidão, mas nos Estados Unidos, que acabaram com a escravidão antes, você teve lei de segregação, de apartheid mesmo, as leis Jim Crow, até a segunda metade do século XX, ou seja, ontem. Lei de segregação que não podia compartilhar restaurante, ônibus, bebedouro, banheiro, não podia jogar no time. Algo que no Brasil sempre foi de forma muito implícita e não legislada, e lá não, lá era lei, como se manter os americanos separados seria melhor, separar é melhor. E tem uma coisa que aí eu acho muito triste, né, quando dessas pessoas que não veem defeito nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu acho até natural, então eu não consigo ficar, os americanos, mas é uma arrogância do centro do império, né? Como se vem como centro do mundo, é uma arrogância da ignorância de não precisar saber. Nos Estados Unidos, é um país continental, todo mundo fala inglês, você consegue... Todo mundo não, né? Mas a língua oficial é inglês, é uma língua só, uma cultura única muito, muito, muito forte, né? Umas referências, uns arquétipos muito, muito nacionais, muito fortes. E, como são o centro do império, eles saem dos Estados Unidos quase sem perceber, ou muitas vezes sem perceber mesmo, que existe um jeito de ser diferente dos Estados Unidos. Eu tive algumas experiências, até quando eu era guia de turismo, das pessoas que não entendiam. Eu trabalhei como guia de turismo no Rio de Janeiro, que se eu trabalhava como guia, recebia as pessoas, falava inglês e tal, e ela não entendia que neste país as pessoas não falam inglês. Que falar inglês é uma ferramenta que nem todos dominam. Não tem pasta de amendoim. Ah, não tem pasta de amendoim. Não tem pasta de amendoim. Aqui a gente não come pasta de amendoim. Aquilo que você acha absolutamente trivial, não tem no outro país porque não tem, as pessoas aqui não comem manteiga de amendoim. Ou manteiga de amendoim. Não comem e lide com isso. Não é um problema, é só diferente. Não é uma coisa, não está faltando. Não é porque aqui está faltando. Não está faltando. Não vai ter. Manteiga de amendoim é uma coisa assim... Para você conseguir, é uma coisa que tem que buscar aqui. Não é que não tenha, mas não é uma coisa que está em todos os lugares. E tem uma coisa que é engraçado, que aí é uma coisa que eu falo como turista. O turista americano, por ter essas idiosincrasias, de esperar que os lugares tenham serviços e produtos e jeitos de operar as coisas igual aos Estados Unidos, eles acabam fazendo com que os lugares
que são destinos turísticos e destinos turísticos de americanos, eles acabem sendo meio que adaptados ao turismo americano e aí perdem a autenticidade. Algumas ilhas do Caribe você pode achar que você está nos Estados Unidos, porque eles adaptaram tanto que você não vai conseguir achar uma comida, ou vai ter mais dificuldade de achar uma comida caribenha, que é tão boa, que é uma coisa muita apegada da influência africana, que dá sabores com os quais a gente não está acostumado. Então você vai para a ilha caribenha e vai comer no Subway. Naturalmente, para atrair o turista americano, acaba se adaptando e com isso se perde a originalidade, que perde o turismo. Então por isso que quando eu viajo eu sempre busco fugir um pouco do turismo, porque o turismo acaba detonando os lugares, muito porque quer se adaptar, quer facilitar a vida do turista, e ao facilitar a vida do turista, você cria uma realidade paralela que não condiz com a realidade local. Um tema que é interessante, que não dá para você louvar os Estados Unidos, é a questão da saúde, né? Não tem sistema único de saúde, é tudo muito caro. Você entra num hospital e não tem um plano de saúde, você sai com uma dívida gigantesca. Já ouvi histórias também de pessoas que no círculo de amizades confessassem, olha, se eu passar mal, não chamo ambulância, porque eu não tenho dinheiro, me deixa, eu me resolvo sozinho de alguma forma. Lá não tem também, o que é algo fundamental aqui para a família sobreviver, que é a licença maternidade. Não é incomum a mulher que quer engravidar se planejar para parar de trabalhar um tempo, porque naquele tempo ela vai ter que se dedicar exclusivamente aos filhos, o que é super bom, mas ela tem que parar a carreira dela, né? Uma coisa que eu acho muito ruim nos Estados Unidos, eu acho muito ruim, eu não sei a experiência de vocês, que é a relação interpessoal. Também, Renatinho, e talvez principalmente uma herança do puritanismo. Tem uma história de uma amiga minha que morava em Los Angeles, você pensa Los Angeles, Califórnia, Beverly Hills, tal. Ela ia sair no que chamamos em bom português de date, e depois do date, o cara pediu para botar a mão no ombro dela. Aqui tem alguma coisa da gente tocar de ouvido, sabe? De você não precisar verbalizar tudo. E lá tem uma coisa, eu acho que é medo de processo, né? Tem alguma coisa ali de subjetivo que a gente tem aqui que lá não tem. Lá a gente tem que trabalhar com objetividade, até porque, como você tem gente de várias origens, de várias culturas e tal, a relação delas com o corpo varia muito. Então as minhas experiências não foram tão boas. Era uma coisa... Um amigo meu fala que é mecânico, e esse mesmo amigo disse que uma vez tinha um namoradinho americano, e o cara disse que ele era muito touchy, ou seja, toca demais. Aqui no Brasil, talvez a gente interpretasse isso como você é muito carinhoso, o que é bom. Lá seria muito invasivo. Eu prefiro o jeito brasileiro de ser nesse sentido. Uma coisa ruim que a gente tem que falar é o sistema político deles. Primeiro, o sistema eleitoral é caótico, vários jeitos de votar. Vota antes, vota no dia, cada estado vota de um jeito, é papel, é máquina, é pelo correio e tal, complicado. O processo de apuração, que por conta dessa complexidade de jeitos de votar, o processo de apuração fica muito mais longo. Tem estado que demora mais de uma semana, você não sabe, tanto que eles trabalham com projetam a vitória do candidato, porque não dá tempo de apurar. Aqui no Brasil, a pesquisa de boca de urna perdeu o sentido, porque a apuração é tão rápida que a boca de urna, você vai gastar um dinheiro para aquela informação ter validade de 2 horas, 3 horas, não sei. Porque vai ter o resultado oficial, que já começa a abrir, quando já começa a abrir, você já tem uma noção de como está a apuração e tal. Então, não faz muito sentido mais no Brasil, dada a velocidade da apuração dos votos, você ter boca de urna. E eles não conseguiram uma coisa que, para mim, é absolutamente base da democracia, ou seria que uma pessoa, um voto, porque você tem um sistema de colégio eleitoral. Mas fora isso, a democracia deles não conseguiu punir um então presidente que atentou contra a própria democracia. Estou falando do 6 de janeiro? Estou falando do 6 de janeiro.
Ao contrário do Brasil, o Trump estava presente na capital e ordenou que as pessoas fossem até o Capitólio tocar o terror. E está concorrendo, quer dizer, está concorrendo. Concorreu, ganhou tranquilo, porque as pessoas têm outras prioridades. Acham que a administração Biden é desastrada, a economia está ruim. Até dá para discutir se está ruim ou não, se isso é uma interpretação equivocada, mas pouco importa. Diante de um candidato que não concorda com as regras do jogo, que começou a denunciar, no dia da eleição, um monte de denúncia de fraude, aí quando ganhou acabou, não teve denúncia de fraude. Por quê? Já estava ali plantando um negócio que ele ia colher. Eu estava até ouvindo um podcast de um cara que eu gosto muito, que é o Sam Harris. Eu comecei a ouvir o Sam Harris e ler o Sam Harris tem bastante tempo, porque ele é um ateu assim, público e fala sobre isso. Mas hoje ele tem um podcast que fala de tudo. E ele denunciou ou diagnosticou como uma doença, um problema da democracia americana, o que aconteceu nessa eleição, de você ter ali um medo de a Câmara ganhar com uma margem pequena. Porque Câmara ganhar com margem pequena, o que ia ser os Estados Unidos? Ele ia tocar o terror, dizer que teve fraude e tudo mais, botando em xeque o sistema. Agora que ele ganhou, tá tranquilo, né? E o sistema, só que aí tem a versão que fala, foi tão avassaladora a vitória que o sistema, o Deep State, não deixou ele perder, porque era muito óbvio, tal. Temos aí uma democracia dodói. A política externa americana, como império, tem as histórias de guerras e de golpes de Estado. Estudem sobre o guano. É muito possível botar guano, já teve briga por causa do guano. Você não sabe o que é guano, é uma coisa escatológica, mas tudo bem. Intervenções, 1000, golpes de Estado, 1000, América Latina, quase todos teve golpe de Estado, mas não só. Então tem esse lado de ser que tem uma contradição ali, deles se chamarem de líderes do mundo livre. Líderes do mundo livre. Se o mundo é livre, não tem líder. E eles apoiam, em nome de suas liberdades, seus princípios da democracia, os piores ditadores. A gente pode listar assim, uma Arábia Saudita, um Egito, América Latina, o histórico de apoio a ditaduras é gigantesco. Mas, para os bolsonaristas, não tem defeitos. E eles poderiam louvar, por exemplo, as escolas públicas, né? E defender que as escolas públicas no Brasil tivessem a qualidade das escolas públicas americanas. Mas não, aí não serve. Esse exemplo, que é um bom exemplo dos Estados Unidos, que você, com uma escola pública de qualidade, você consegue nivelar todo mundo, e a chance de concorrência de todo mundo, da pessoa que nasceu numa família pobre prosperar, é muito maior. Aqui no Brasil, os bolsonaristas, a gente vê o exemplo de São Paulo, de fazer parceria público-privada, privatizar, fazer apostila, agregar uma lógica absolutamente mercadológica e fazer com que empresas privadas abocanhem parte do Estado. O Estado não vai mais administrar a escola, ele vai pegar esse dinheiro, dar para uma empresa privada, e essa empresa privada vai tocar a escola. Ou seja, privatizando a educação. O modelo americano eles não querem. Não querem também louvar a Biblioteca do Congresso americano, né, que é um acervo gigantesco, um dos maiores acervos documentais, e não só de história dos Estados Unidos, mas de coisas do mundo inteiro e tal. Isso eles não louvam. Gostam muito da ideia dos Estados Unidos sair prendendo todo mundo, o sistema carcerário, gostam disso, né? E lá eu já vi um doc sobre isso, interessante, de como em alguns lugares eles privatizaram presídios, e aí ao privatizar presídios, por que a empresa que cuida do presídio vai fazer algum movimento para beneficiar um detento, dizer que ele tem bom comportamento? Tudo bem, eu tenho muito pouca fé na humanidade, talvez. Mas por que ela vai diminuir a população carcerária se ela ganha per capita? Né? Tem essa relação deles com o sistema carcerário também, que é uma coisa horrorosa, com um corte racial sempre. Então é complexo, assim, os Estados Unidos são uma maravilha, tem coisas maravilhosas, tem coisas péssimas, coisas horríveis, tem coisas boas, tem coisas médias, tem coisas questionáveis. E também não dá para pular pro lado oposto de achar, como eu vi alguém falando nesse vídeo que eu falei desse conceito de patriota da pátria alheia, da pessoa fala assim, os Estados Unidos são o câncer do mundo. E aí eu acho que qualquer país que é sede ou centro de um império, imperialista vai ter essa visão
de cima para baixo. Então não é porque são os Estados Unidos, né? Eles são o maior império do planeta, decadente ao que tudo indica, mas o maior império, e não são menos ou mais maus do que outros impérios que houve ou há no planeta. Então, estou dizendo que não há um império do bem para quem não está no centro do império. Então o problema não é o americano, eu acho uma coisa meio boba, e também não sei o que é o americano, né? Porque é um país que até pouco tempo, e de certa forma assim meio onírica, porque não tem muito lastro no dia a dia, de se orgulhar de ser um melting pot, né? Melting pot é aquela coisa de um caldeirão, tá tudo se misturando ali, nossa, esse país é muito diverso. Você pergunta para o americano de onde você é, ele vai traçar uma árvore genealógica. Fala assim, eu sou 1/8 escocês, 1/4 alemão, meu pai é não sei o quê. A gente vira brasileiro muito rápido. Lá não, eles gostam dessa coisa de ter várias origens, como se isso qualificasse. Mas, ao mesmo tempo, hoje é o país que votou em massa no Trump, que tem um discurso contra a imigração. Ao mesmo tempo que eles se orgulham no discurso de ter várias origens, de ser um lugar onde qualquer pessoa chega lá e prospera, não importa, é só querer e tal. Podemos questionar isso, né? Essa ideia de self-made man, de American way of life. Mas este mesmo país é o que está agora feliz e contente por ter votado no presidente cuja principal promessa é deportação em massa de imigrantes. Algo que tem uma dificuldade muito grande de se pôr em prática, não apenas pela logística da deportação, né? Que você tem que... Aí você pega a pessoa em casa, ela fica onde até ser deportada? Não fica concentrada em algum lugar? Ela fica presa como um criminoso? A estimativa é de que haja 11 milhões de pessoas. Como se deportam 11 milhões de pessoas e como se substituem 11 milhões de pessoas no mercado de trabalho, que está muito próximo do pleno emprego, e essas vagas são vagas de pessoas menos escolarizadas, muitas vezes, e vagas que muitos americanos não topam exercer. Então, o discurso é muito simples, a prática é muito mais complexa. E esse é um vídeo que está pouquíssimo roteirizado, estou aqui falando de experiências e vivências próprias. Ir para os Estados Unidos, para a maioria das pessoas, é algo absolutamente intangível. É um sonho, né? Você querer ir para a Disney, querer ir para Miami. Tem esse sonho de ir para a Flórida, morar na Flórida, ou pelo menos conhecer o Mickey. É algo muito distante. Se a gente pensar que a renda média dos brasileiros está por volta de R$3 mil, R$3 mil você não paga nem a passagem para ir para os Estados Unidos. Mas as pessoas parece que se convenceram de que o que elas veem no cinema, naquele cinema mais blockbuster, pipocão, é a realidade, sabe? Uma coisa meio Rambo, Top Gun, filme de high school, comédias românticas, esse tipo de coisa. E acabam acreditando nessa ideia que é passada nos filmes de que é só querer, você vai conseguir. É claro que lá você tem um ambiente de negócio, isso é um dado, digamos, apurado, o ambiente de negócio, a facilidade de fazer negócio é maior. Tem a vantagem também de ter a moeda, que é a moeda referência, mas isso é outra coisa. Mas não é simples assim. E é claro que também tem o cinema que tem uma visão crítica dos Estados Unidos, mas isso não é muito sexy. Acaba-se tendo esse louvor aos Estados Unidos, entre os bolsonaristas, em cima de um estereótipo. E eu já falei disso, e é um fenômeno que eu não tenho como apurar, mas eu já vi algumas demonstrações empíricas de demonstração de felicidade / riqueza no exterior, passando uma ideia que eu, apurando por outras maneiras, via que era completamente falsa. Uma amiga de uma amiga de uma amiga e tal, você vê o Instagram dela, assim, nossa, ela é a dona de Miami. E a realidade foi ver, até cárcere privado ela tinha, sabe? O marido não deixava fazer nada e tal, mas no Instagram, menina, e como ela era imigrante ilegal, ela não pode fazer muita coisa, ela vai denunciar o marido, sendo que umas coisas assim. Então é fácil você simular uma felicidade, mesmo porque é mais fácil você ter acesso a bens de consumo, que lá são mais baratos, a renda é mais alta. Então, se você aparece com uma roupa de marca, que lá é uma coisa meio banal, né? Você vai no outlet, você botou $100, você botou um look para botar uma foto. Com esse nosso olhar colonizado, se você vê alguém com roupa de neve, de frio, já dá um sentimento de prosperidade. A gente associa frio
a luxo, a riqueza, o que não tem nada a ver, né? Vamos citar aí a Bolívia, o Nepal. Essa ideia de idolatria dos Estados Unidos não é algo que está perdido. A gente vê isso muito nos grupos bolsonaristas. Eu mostrei, sugiro que você assista ao vídeo do Vinozap que eu fiz na semana passada, que eu mostro a reação nos grupos bolsonaristas. E parecia que Trump tinha virado presidente do Brasil e que o Brasil vai ser um país melhor por causa de Trump, sem qualquer lastro fático, né? A eleição foi nos Estados Unidos e ele deixa muito claro, America First, Make America Great Again, é um discurso para dentro, é um discurso para os seus. Por que acreditar que esse discurso, de alguma forma, vai ser benéfico para os brasileiros? Não sei, mas a gente tem Jair Bolsonaro que reforça muito essa ideia. Nessa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, ele, como eu disse, desafiava Alexandre de Moraes a contrariar Donald Trump, se pondo como lacaio de Trump. Ele disse que ele está para o presidente Donald Trump como o Paraguai está para o Brasil. Ou seja, claramente, e aí ofendendo o Paraguai, né? De quebra ofende o Paraguai. Botando uma hierarquia de países. O Brasil está sob os Estados Unidos e o Paraguai está sob o Brasil. Ele acha que ele é subordinado de alguma forma, e assim deve ser, e isso é bom. O que a gente jamais vai ver no presidente Lula, por exemplo. Jamais vai ver isso. O presidente Lula você pode achar até arrogante. É uma opinião. Ele olha todo mundo, assim, horizontalmente, não olha para cima. O Lula tem esse olhar. O Bolsonaro não. Ele vai contrariar o cara mais poderoso do mundo. Teve aquela clássica no evento nos Estados Unidos, e aí eu pedi pro Renatinho botar a imagem, não tá muito boa porque ela é print de um vídeo, em que ele bate continência para a bandeira americana, que simbolicamente não tem nada mais viralatista, com perdão aos vira-latas, amo todos, beijo, do que bater continência. Ele como militar, e bater continência é tipo reverência, não tem símbolo maior de reverência e subordinação hierárquica, que é militar, né? Que militar não tem um talvez. É sim. O chefe falou, é sim. Você não tem direito de pensar o contrário. E ele vai lá, bate continência para a bandeira americana. E é tão subserviente que ele nem entende. Nem entende. Olha só esse vídeo. E termino com o meu chavão de sempre. Meu muito obrigado a todos. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo. Brasil acima de todos. Quem tá em cima de quem? Eu não entendi nada, mas às vezes é até bom. Bem, Renatinho tá muito safado. Depois desse vídeo, depois de tudo que eu falei, depois de lembrar que ele bateu... Põe essa foto de novo, Renatinho. É uma coisa... é muito feio bater continência pra bandeira alheia. E depois dessa fala do que tá em cima de quem, essa confusão, é ou não é um patriota da pátria alheia? E aí é puro chute. Eu acho, tá? Não tem fundo científico. Que essa ideia dessa subserviência, dessa coisa de ser lacaio e baba-ovo dos Estados Unidos, que a Selminha representa também. Eu amo os Estados Unidos. Não precisa dizer, a gente já sabe. Mas eu acho que essa ideia desse louvor a essa ideia idealizada dos Estados Unidos parece que, de alguma forma, essas pessoas acreditam que essa subserviência, essa abordagem acrítica aos Estados Unidos vão fazer o Brasil se tornar o 51º Estado americano. O que não vai acontecer, mesmo porque, assim, a América Latina é absolutamente desimportante para os Estados Unidos. Na campanha eleitoral, a América Latina entrou como um lugar de onde vêm esses imigrantes horrorosos que estupram, as pessoas matam. Esse é o lugar que ocupou no imaginário da campanha do candidato vencedor. É esse o lugar que a América Latina ocupou. E tem uma coisa que é, tipo, negacionismo puro, né? Porque o Trump tem aquele discurso do, como é que é? Drill, baby, drill. Drill, baby, drill. Fura, querijinho, fura. Não sou bom de tradução. Mas a ideia de que agora que ganhou, danem-se os ambientalistas.
Fora ambientalistas comunistas. O Lula até falou disso, teve entrevista na CNN Internacional, perguntaram a ele, a Cristiana Monpu perguntou a ele sobre o Donald Trump. Eu falei disso na CNN Portugal? Falei disso na CNN Portugal, olha só. E se ele pensar como governante do país mais importante, o país mais rico, o país com mais tecnologia, o país mais, preparado do ponto de vista bélico, ele tem que ter noção de que os Estados Unidos está dentro do mesmo planeta que eu estou. Vamos já em direto até ao Brasil, ao encontro do correspondente Nelson Garron. Muito boa tarde. É interessante ver estas declarações de Lula da Silva, porque se há assunto onde ele é diametralmente oposto a Donald Trump é sobre as questões do clima. Exatamente, Rita. Temos aqui, boa tarde, temos aqui uma telepatia, era exatamente isso que eu ia falar. Porque a Cristiana Monpu pegou nesse ponto aí que opõe Lula da Silva a Donald Trump. E tem a diplomacia brasileira, uma espécie de soft power, de defesa das questões ambientais em oposição a Donald Trump, que é um negacionista das questões ambientais e acredita que a emergência climática seja uma espécie de conspiração para limitar o poder dos estados. Então, esse é um ponto sensível. Então, tem uma coisa meio, assim, simplista de falar só existe um planeta. Simplista não, idealista talvez, né? Idealista, só tem um planeta e tal, o Trump vai ter que se convencer disso e tal. Ok, não vai convencer, o Trump não vai mudar de ideia. Mas, quando o Trump ganha com esse discurso, parece que ele está certo, entendeu? Só porque muita gente concordou com ele, parece que ele está certo. E não é um ataque aos ambientalistas, que são demonizados pela extrema-direita. Porque os ambientalistas são pessoas que estão falando há décadas. Hoje já há um consenso científico, um consenso entre as pessoas sensatas dessa emergência climática. Então, eles defendem a vitória do Trump como se a vitória do Trump fosse a vitória da verdade. Eu falei dessa subserviência aos Estados Unidos e essa idealização e babaovismo em relação a esse Estados Unidos idealizado. E também vou fazer um parêntese rápido aqui, que vale para Israel também. É a mesma lógica para Israel. Israel para os bolsonaristas. Que tem algumas coisas de verdade, né? O país com tecnologia de ponta, sim. Com um nível de renda alto, sim. Pensando nos territórios israelenses, com cidadãos israelenses. É um país com pessoas muito educadas, pessoas cultas e tudo mais. É um país desenvolvido, sim. Só que para eles é isso, com uma indústria militar super desenvolvida. Só que para eles a indústria militar subdesenvolvida, pode matar quem quiser, não tem problema. Eles não entendem a diferença entre Israel, criado em 1948, na Assembleia Geral da ONU, que eles tanto demonizam, mas foi a ONU que criou Israel. Para eles é o Israel da Bíblia, Israel que tudo que Israel faz é chancelado por Deus. Então tem uma visão absolutamente deturpada, Israel não erra. Então o que serve para os Estados Unidos serve um pouco para Israel, só que Israel tem mais esse caráter religioso, porque o que Israel faz é uma vontade de Deus. E não entendem exatamente que Israel não é um país cristão. Não, e acham que, pelo menos no discurso, né, porque isso eu acho interessante. Os Estados Unidos também tem uma proximidade grande entre a comunidade evangélica e Israel. Eles mandam muito dinheiro para Israel, para projetos e tal, e usam os nomes bíblicos, não usam os nomes atuais, né? Eles não pensam em colônias na Cisjordânia, eles pensam em nossos irmãos judeus em Samaria e Judéia. Mas essa proximidade, que eles acreditam que vai acelerar a volta do Messias, né? Só que tem um problema, aquela velha piada que eu acho que eu já contei aqui. Quando o Messias chegar, para os judeus vai ser a primeira vez. Para os cristãos vai ser a segunda vez, porque ele morreu e vai voltar. E nessa hora vai ferrar tudo, porque quando chegar lá na Terra Santa, volta ou chega o Messias, você não sabe se é Jesus voltando ou é outro Messias. Vão se separar. Então eles estão juntos até a chegada. Porque quando chegar, você fala assim, oi, dá licença, senhor Messias. É a primeira vez ou a segunda vez que o senhor vem? Se falar que é a segunda vez, os cristãos estão certos. Se for a primeira vez, são os judeus que estão certos. Então assim, estão juntinhos, estão aliados, mas tem um problema ali na hora que vai decidir juízo final. Vai chegar, o mundo está acabando, Apocalipse, Messias. Pá! Se os judeus não reconhecerem esse Messias como Jesus 2.0, eles vão para o inferno. Basicamente isso.
Fechei parênteses de Israel. Trabalha-se muito com a ignorância das pessoas e vende-se a ideia de que se a gente louvar, achar tudo ótimo, ser absolutamente lacaio de Donald Trump, o Brasil está no caminho de virar Estados Unidos. Os Estados Unidos perfeito, fada sensata, sem problemas. Então qual é o melhor país do mundo? Qual é o país referência? Eu vou dizer que não tem. Eu gosto muito do Brasil, mas é o melhor país do mundo? Não, não é. Vai pra Cuba, comunista. Mas eu não acho que o Brasil é o melhor país do mundo, porque eu acho que não dá para fazer esse ranking. Não dá para ser ufanista, essa coisa. Nossas terras têm palmeiras onde cantam os sabiás, se plantando tudo dá, do que a terra mais garrida, seus visões de campos têm mais flores. É bobo, né? Nossas é tão brega isso. É tão brega. Eu acho o Brasil máximo, com seus zilhões de defeitos, sobre os quais eu falo aqui sempre, porque a gente tem um intraduzível borogodó, que é do seu povo. Não é das palmeiras, não é nada disso. Não é nada disso. Porque natureza é natureza. Natureza é natureza. Por enquanto ela ainda existe. Que luxo a gente ainda tem. E quanto mais eu viajo, mais eu gosto do Brasil, e eu estou sempre preparando a próxima viagem, e eu viajo justamente para ter esses encontros. Também, Renatinho, mas todo tipo de encontro. E para entender o Brasil sob outra ótica, eu gosto de perguntar muito para as pessoas o que elas sabem do Brasil, o que elas conhecem do Brasil, e geralmente é muito pouco, geralmente é muito estereotipado. Geralmente estereótipo do bem, sabe? Como homem brasileiro, já ganhei muitas experiências muito interessantes. Isso mesmo, Renatinho. Mas eu viajo justamente para quebrar esses estereótipos, né? Eu já contei histórias aqui de como eu consegui quebrar. Eu já vou contar de novo, não, porque tá bom de p***aria num vídeo só. Aliás, uma coisa que eu acho muito engraçado, na minha próxima viagem eu pretendo produzir um material, além de um novo documentário. Tem um documentário que eu estou editando, vai ao ar em dezembro, tá? Renatinho, vamos ter que fechar essa edição, Renatinho. Dezembro vai ter um documentário que eu gravei na Andaluzia, nas minhas férias, tal, e eu vou gravar outro nas minhas próximas férias. Uma coisa que eu acho estranha para falar de viagem, quando eu falo de viagem eu me empolgo, mas quando alguém pede dicas de viagem, e quando eu dou dicas de viagem, eu basicamente dou dicas logísticas, porque visite este lugar, coma neste lugar, eu acho altamente invasivo, porque a viagem boa é a viagem que você quer fazer, a viagem que atende aos seus desejos, às suas aspirações, o que você quer viver, o que você quer realizar. Você pode querer, tem gente que gosta de viajar e ficar num hotel maravilhoso com uma vista. E pra mim, se tiver um hotel maravilhoso com uma vista, amo e tal. Mas não é legal. Eu gosto de comer comida de rua, gosto de várias coisas. E viajando, por que eu tô falando de viagem? Porque casa com o assunto de hoje, dessa quebra da idealização dos países. E esse estereótipo que se agrega aos países, porque a gente conhece muito pouco do mundo e tal, então você tem que... na Itália eles comem pizza e falam alto, na França eles não tomam banho, a África é pobre, Israel é violento, no Irã as mulheres são oprimidas, sabe? Essas coisas meio bobas, que podem ter um lastro de verdade, mas não são a verdade absoluta. E aí, só para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou dar alguns exemplos aqui de como alguns países me ensinaram algumas coisas justamente por se apresentarem de uma forma diferente do que a gente entende como normal. E aí, não é certo ou errado, é só diferente. A gente pode até achar que é errado, é pior e tal. Eu listei várias coisas sobre os Estados Unidos que eu não gosto, como a relação das pessoas com os outros, com o sexo, por exemplo. Não gosto. Eu gosto da ideia do ibérica latina do sexo. E também Balcãs. Um dia eu falarei sobre isso. Mas, por exemplo, Irã, sobre o qual eu adoro falar do Irã, porque ele é, do Brasil, do senso comum, a pior visão possível. Quase tudo que se atribui ao Irã é verdade, né? É uma teocracia islâmica repressora. As mulheres são obrigadas a usar véu. Mas, quando eu fui para o Irã, e foi uma das viagens mais importantes e mais interessantes da minha vida, eu descobri o que é uma gentileza com o estranho. Você não tem um medo do estranho. Se alguém para você na rua, se você para alguém na rua como turista e fala onde é o tal, a pessoa vai falar assim, vira à esquerda ali e tal. No Irã não. Muitas vezes eu passei por isso. A pessoa para, muda a rota dela e te leva até o lugar
e você fica com, será que ele vai me... Ele não quer cobrar, ele quer interagir com o estranho porque é legal. Vi muitas pessoas falando mal do governo. Você pensa, é uma ditadura repressora? Sim, mas as pessoas falavam mal do governo para um estrangeiro que elas acabaram de conhecer. Na Islândia, por exemplo. A Islândia, que é um país que é muito curioso, porque é um micro-país, deve ter tanta gente na Islândia quanto tem no Compan aqui em São Paulo. Como lá é um país vulcânico, a Islândia só existe porque houve um vulcão. O vulcão é um assunto, tem especialista em vulcão, você tem planejamento para vulcão, você tem agências que cuidam de vulcão, então, de repente, vulcão é um assunto. Aqui no Brasil só tem vulcão metafórico ou inativo. Então, vulcão, cara, nunca tinha parado para pensar em vulcão. Na Islândia você passa a pensar em vulcão. Na Jordânia, que é um país pobre, você vê muita pobreza, mas é um país onde não tem violência urbana. Isso vale para o Irã também. Aqui a gente associa muito pobreza, violência urbana, pobreza, violência urbana. Isso não é uma regra. Na Sérvia, já falei dos Balcãs, quando eu abri um canal num canal de vídeos com X no meio, eu conto essa história. No Chipre, que eu fui nas minhas últimas férias, você tem o Chipre do Sul e o Chipre do Norte, eu fui nos dois. A história ali, você pode ver a história congelada de uma guerra que acabou em um país que está partido, mas, de certa forma, as pessoas estão cruzando a fronteira, estão existindo dos dois lados, mas são dois países, né? Uma mini Grécia e uma mini Turquia. Pensa no Chipre que faz parte da União Europeia, o Chipre grego, o Chipre da zona do euro, e tem um Chipre ali completamente diferente, marcado por uma fronteira que tem uma missão de paz da ONU no meio, muda o ambiente. Você cruzou, é outro ambiente. Mas também não é uma coisa de beligerante. Os países não são nem países, né? Porque o Chipre do Norte não é reconhecido por ninguém, é uma ocupação turca. Não é uma coisa, não está no discurso. Se você é um turista e está lá, é um pedaço da Turquia. Vamos comer a comida turca, vamos comprar artesanato turco. Essa ideia da fronteira, da importância da fronteira, que é muito interessante também, eu tive quando eu fui para Gibraltar nessas minhas últimas férias também. Minhas últimas férias foram muito loucas. Teve Chipre, Gibraltar e tudo mais. Porque é um enclave britânico na Espanha. Então você tem você vê a Espanha, a pista do aeroporto é na fronteira, você cruza. No meu documentário eu vou mostrar isso, porque o meu documentário começa em Gibraltar. Então se tiver curiosidade sobre Gibraltar e essa fronteira eu vou mostrar. E aí é um enclave que é britânico, mas não dá para dirigir do lado que os britânicos dirigem, porque imagina, você tem um carro que só dá para andar em Gibraltar, quando você cruza para a Espanha é outra coisa. Tem duas moedas, tem a Libra, mas também não dá para só Libra, tem euro também, então você pode usar as duas moedas, as duas línguas, mas tem uma divisão. Cruzou a fronteira, você está ali numa carinha de Inglaterra. Então as fronteiras são uma coisa que é absolutamente abstrato, mas muda. No México, por exemplo, é possível valorizar uma cultura pré-colombiana. No caso da Bolívia também tem isso. Tem também a língua, você preservar línguas pré-colombianas. Então, são coisas que, se você não olhar mais de perto, você vai ficar em cima do estereótipo. Portugal, a gente tem... Agora acho que parou, né? Porque é tão descolado da realidade. Piada de português, como Portugal como pessoas burras, né? Que é o contrário, são pessoas com uma renda maior, uma escolaridade maior, uma democracia plena. Se você olha a imprensa portuguesa, os debates de alto nível, tem uma lógica que eu tenho que aprender no meu relacionamento com os portugueses, da precisão das palavras, porque aqui no Brasil é tudo muito no subentendido, lá tem que ser muito preciso. E há pouca abertura para intimidade, né? No Brasil você já tá falando, olha aqui meu furúnculo, você já está mostrando a sua hemorroida para uma pessoa que você acabou de conhecer. Lá não. Dubai, por exemplo. Eu fui para Dubai tem, sei lá, uns 5 anos. E Dubai entra muito nesse campo dos Estados Unidos, uma idealização de Dubai, achando que prédios altos e envidraçados são sinônimo de que lugar maravilhoso. E aí tem uma história que eu posso compartilhar com vocês, que seria o outro lado de Dubai. Eu conversando com um cara que era do subcontinente indiano, um daqueles países ali, e ele trabalhava, se a gente está discutindo aqui no Brasil a escala 6:1, ele trabalhava na escala 7:0. Porque ele trabalhava de segunda a segunda
e dormia num quarto que cabiam 4 pessoas, mas moravam 8. Por quê? Se todo mundo trabalha todos os dias da semana, sua cama você reveza com outra pessoa. Então é o outro lado de Dubai. Então assim, eu falei aqui, saiu listando um monte de países absolutamente aleatórios para tentar dar algum tom de complexidade a essa ideia de que é um país bom, um país ruim, porque não faz sentido dividir assim. Um país como o Irã tem muito a nos ensinar sobre gentileza, que é algo que não é medido por nenhum índice. E também não dá pra gente ser o espelho do bolsonarismo e achar, como eles acham os Estados Unidos uma maravilha, sem defeitos, a gente achar que é o absolutamente oposto, que é uma coisa horrorosa, tem coisa ruim, tal. Não é assim. A gente tem que ir além disso e não tem por que entrar numa torcida e defender e condenar um país e tal. Você pode condenar coisas específicas, defender coisas... Eu tô aqui no sofá porque tá fazendo um barulho, porque essa calça tem um negócio. Então eu não estou flatando, tá bom? Não estou flatando, é só porque essa calça é assim. E aí, toda essa discussão que eu tô fazendo aqui, que é sobre o patriota da pátria alheia, eu não vou nem entrar nesse discurso da pátria, né? Que foi algo absorvido pela direita e extrema-direita, com um conceito bem específico de pátria com base numa ideia inventada do passado, com notas autoritárias, defesa de... Desculpa, veganos, matei o mosquito. Pessoas que defendem estruturas arcaicas, preconceitos atávicos, casamentos inorgásticos. O conceito de patriotismo, como está no debate público, né, que tem aqueles que são patriotas, que não são patriotas, está completamente equivocado. E quando a gente pega esse conceito, que já é equivocado, e deturpa, duplo twist, carpado quântico, e começa a defender a pátria alheia, aí é o paradoxo em si, que é esse conceito que eu estou trazendo aqui do patriota da pátria alheia. A parte substancial das pessoas, para um grupo político e para o mito que elas louvam, é algo absolutamente natural. E errado está em quem critica o país estrangeiro. Esses não são patriotas. Eu esqueci no último vídeo, mas ela voltou. Maria. Por que Maria Maria? Porque ela tem a extrema mania de ter fé na vida. E que pátria que Maria quer? Um país em que as pessoas têm uma visão mais complexa do mundo, sem maniqueísmos. Ela tem raça, ela tem força, ela tem gana, mas tá sonhando baixo, né? Tá sonhando baixo, ela quer só isso. Mas eu entendo, tá difícil sonhar alto. Essa foi Maria. Gente, já falei demais. Então, semana que vem, provavelmente, um vídeo feito no Rio de Janeiro, lá no G20. Vou fazer a cobertura Garrone correspondente. Eu não sei porquê, os vídeos que eu faço aqui têm mais views, vocês não gostam de rua. E é justamente o que eu mais gosto, de fazer vídeos mais complexos, com cortes e lá. Vocês gostam disso aqui, que é a cabeça do Garrone, devaneando, a ponto de gravar. Eu gravei mais de 1 hora e eu vou cortar isso aqui pra alguma coisa que faça sentido, tá? Espero que vocês gostem. Quando o Garrone fica por aqui, um beijo, tchau. Até a próxima.